Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o dono das melhores resenhas do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas se as pessoas souberem as histórias de bastidor que você tem... Aí é só assinando o nosso pay-per-view. Aí eu vou passar sem infanto juvenil perto de você. Que eu não isso? sei nem metade das histórias de bastidor que você sabe, né? Vez ou outra a gente escuta, né? Então, vamos pensar em... O lado B do Histórias da Bola? Vamos trazer isso como um plus, não é mesmo? Vamos vender. Esse conteúdo a gente vai vender. Mas é isso mesmo. Tudo que é oculto, ele é mais... Gera mais curiosidade, mais né? curiosidade. Acho que os nossos amigos internautas falam, o que eles estão falando, né? Um dia a gente conta. Gente, melhor nem saber. Um dia a gente conta. Pode dar cadeia até. Verdade. Bom, Carol, hoje nós vamos mergulhar um pouquinho lá final dos anos 80, início dos anos 90, né? E contar uma história também curiosa que eu acho hilária. Dá para a gente divertir. Aconteceu com o Guarani, naquela transição, né? Porque o Guarani ele disputa o Campeonato Paulista final, né? De 1988, o famoso gol do Viola, né? E o Guarani perde aqui no Brinco, aquelas coisas todas, mas era um timaço que o Guarani tinha, né? É a mesma história lá do São Paulo com o Atlético. Era o Guarani com o Corinthians, era muito mais time, mas naquele dia era o dia do Viola. E, aliás, foi ali que o Viola decolou. Isso obrigou o Guarani a fazer um pouco de mudança de rumo na época, né? Porque era um time caro, era um time, mesmo para os padrões da época, que demandava, né, um investimento muito grande. Então, ele passou, o ano seguinte, de 89, ele passou a se ocupar assim, com uma renovação, né, de jogadores. Papai contratou o Cilinho, né? Cilinho, pouca gente sabe. Cilinho foi treinador do Guarani, né? E foi bem recebido, não teve... Estou dizendo isso porque todo mundo sabe da ligação que ele tem com a Ponte. Mas ele ficou lá, foi bem recebido, né? O trabalho dele que não foi de resultado bom, mas assim também fez lá a estrutura, aquilo que ele gostava de fazer, que era revelar o jogador, etc. Tanto que nesse ano de 1989 tem um fato marcante em Campinas em relação a essa geopolítica do futebol. Que é o seguinte, Carol, o Bragantino ele vem ser campeão paulista em 1990 com o Luxemburgo, né? Isso é conhecido. E aquele time do Bragantino ele foi montado com base em jogadores do Guarani. Por quê? O Beto Zini ele tinha também os seus, né, mesmo as suas peculiaridades, assim, as suas paixões, os seus repentes. E ele era apaixonado por um jogador do Bragantino chamado Vitor Hugo. Era um zagueiro grandão, assim, né? E quem adorava o Vitor Hugo, eu não sei se ele recebeu influência. Acho que sim. Não ele recebeu uma grande influência. O Brasil de Oliveira. O Braz. O Braz adorava o Vitor Hugo, né? Para o Braz, o Vitor Hugo jogaria no Real Madrid. O Braz tinha seus escolhidos. E realmente o Vitor Hugo era um bom zagueiro, mas muito mais que bom zagueiro, ele era bem apessoado, né? Grandalhão, 1,85 m, parrudo, assim, moço educado, né? Enfim, bonito, né? Um moço bonito. Como todo atleta e todo jovem é bonito. E todos nós somos bonitos, cada um com o seu conceito. Cada um com a sua beleza, né? Mas ele encantou mesmo pelo Vitor Hugo. E, claro, o Braz tinha muita amizade com o Beto. Né? Muita amizade e muita influência. O Braz é o seguinte, né? Sempre abre um parênteses para o Braz. Você sabe o que eu estou falando. Qualquer amigo do Brasa, em qualquer âmbito, o Brasa persuadia. Sim. Ele tinha um poder, né? A gente que estudou comunicação... Eu sou jornalista por causa do Brasa, né? Você já contou, isso mesmo. Né? Quer dizer, ele inspirou você a ser jornalista. Né? E você fazia teste cultural comigo em casa. Ele era muito culto. Ele fazia eu escrever as palavras difíceis, às vezes marcas, que às vezes tinha 2 T's, tinha umas pegadinhas, e eu tinha 7, 8 anos. Ele me instigava a estudar, a escrever corretamente, a prestar atenção. E você gostava de escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Você gosta de escrever aí.
Mas é isso aí mesmo, ele era muito persuasivo. Sim. Dizia Aristóteles, né, que comunicar é persuadir. Isso eu Aliás, acredito. ele também é uma das peças-chaves para o meu pai ter se tornado treinador. Isso, porque eu estou falando aqui do Vitor Hugo, que ele tinha essa simpatia pelo Vitor Hugo, mas ele também tinha simpatia por algumas outras pessoas do esporte, dentre elas o Vadão. Sim. Se ele era apaixonado pelo Vadão. Meu Deus do céu. Fez parte assim da minha casa, da minha infância. Ele era apaixonado pelo Vadão. Ajudou muito meu pai na No carreira. dia do velório do Brasa, lá em Mojimirim, eu era presidente da SEC, eu levei a bandeira da SEC, né, para a gente colocar, cobrimos assim. E aí no enterro, eu não fiquei para o enterro, seu pai ficou. Aí eu encarreguei seu pai, falei assim, Vadão, eu vou embora, tal, mas eu sei que você vai acompanhar o enterro, por favor, você só recolhe a bandeira para mim, né? Porque você não vai enterrar com a bandeira. Aí seu pai pegou a bandeira, tão direitinho, me entregou depois, tudo assim bem, né? Bem dobradinho. Mas ele não só adorava seu pai, aí eu acho que era justo, porque aí não é só o Brasa, né? Aí é um reconhecimento quase que universal. Ele via as virtudes, né, que ele seu tinha pai um olho tinha. muito bom. Um olho né? bom. Né? E a gente, né, Carol, que acompanhava o futebol, que é jornalista esportivo, comentarista, enfim, né, repórter, essas coisas, né, do rádio e da televisão, e que interessa, por exemplo, em tática, né? A tática é uma coisa muito oculta, muito, às vezes, até subjetiva, né? É uma coisa de entender, porque a maioria das pessoas gosta de não ver. Não faz a menor ideia. Não vê que é isso. Eu conheço jornalista que não sabe olhar um time com 3 zagueiros, né? Não sabe, ele olha, para ele tá tem 11 em campo, tá valendo. Você entendeu? E às vezes, essa é a diferença, às vezes, de um jornalista teórico e tal, de um ex-atleta. É por isso que os ex-atletas ganharam muito espaço na crônica esportiva. Porque o ex-atleta, ele bate o olho, ele tem a visão, ele já desvenda, né? Do jogo. E o Vadão, ele tinha esse sexto sentido para as táticas do futebol, porque ele enxergava coisa que só ele enxergava. Só ele enxergava, é verdade. Coisa que, mas não, sabe? Os movimentos dele. Parece que ele ficava ali, né, com um tabuleiro de xadrez. Né? E o Brasa reconhecia, não só o Brasa, né? É que o Brasa tinha mais persuasão mesmo. E o Brasa, ele participou dessa transição do meu pai, da preparação física para treinador, né, de futebol. Meu pai era muito tímido, então, assim, ele não achava que ele tinha perfil para ser treinador. E foi o Brasa que incentivou muito, junto com o presidente do Mojimirim na época, o seu Wilson de Barros, e o Henrique Stort, que era o diretor do Mogi, que também foi uma pessoa muito querida, assim, na história do meu pai. Eu acho que o Brasa, ele tem uma importância muito grande mesmo na carreira do seu pai, na vida pessoal, porque ele estimulou a autoestima, né? Eu acho que o Vadão se sentia até mais seguro com os conselhos, com assessoria e com a amizade, né? Porque o Brasa tinha isso. O Brasa era para os amigos tudo. Exatamente. Para os inimigos a lei. Para os inimigos a lei. E então as pessoas se sentiam confortáveis. Fossem, às vezes, competentes ou não, porque tinham muitos também que embarcavam que não tinha toda, mas o Brasa via, acabou, né? Exato. Enfim, aí já vamos longe nessa conversa. Mas a mesma simpatia que ele tinha, né? O amor, o carinho que ele tinha pelo Vadão, ele tinha por esse jogador aí. Ele cismou também, o Brasa, né? E, muito bem. O Beto Zini também, que era uma brasilete, a gente falava que eram os brasileiros. Os brasileiros. Ele comprou a ideia. O que fez o Beto Zini? Ele foi no Bragantino, que ele queria porque queria o Vitor Hugo, mas não tinha dinheiro na época, né? Os cofres não estavam lá tão abastados. Então, ele mandou 7 jogadores do Guarani, da base, bons jogadores, lá para o Bragantino, em troca do Vitor Hugo. E nesse plantel que lá foi para Bragança, dentre eles tinha o Mauro Silva. Olha só. Quanto que não valia o Mauro Silva? Ou quanto que depois não veio, né? Pois é. A valorização do Mauro Silva. Mas tinha um centroavante chamado Mário, tinha um meia muito bom chamado Rubens, que tinha vindo do Marília.
Tinha o Júnior, que foi titular, que era zagueiro, foi titular do Bragantino na campanha de 90. Tinha o Ney, que era de Ribeirão Preto, já era um jogador experiente, mas foi também no bolo. Tinha um lateral esquerdo que não virou jogador, a gente brincava, se chamava Bolinha, né? Bolinha, e foi no meio. Enfim, foram 7. E aquilo ajudou o Luxemburgo a formar a base que o Bragantino viria a utilizar no ano seguinte, 1990, para ser campeão paulista, né? Então, olha isso aqui, como o mundo, né, capota. Capota, não dá volta, não né? Dá volta, capota. Ele capota. Muito bem, aí corre a história, o Cilinho encerra o trabalho e quem assume no lugar do Cilinho é o Eli Carlos, né, o famoso Licão. Ele estava começando também a carreira de treinador, tinha tido uma experiência no Paulista de Jundiaí, lá no ET, etc. Mas então assumiu o Guarani. E vai daqui, mas o time não andou. Não andou tal. E o Eli também era muito amigo do Beto, né? E aí, em comum acordo, resolveu que tinha que trocar, né? Que não dava. E o Guarani estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. Tinha sido rebaixado da Série A, estava disputando a Série B. E caiu numa chave aqui, ia para Goiás, Mato Grosso. Só lugar pertinho, né? E Acre, né? Essa partida que a gente vai falar aqui foi lá no Acre, né? Esse era o itinerário que o Guarani cumpria. Aí, assim, com poucas alternativas, o Beto recorreu ao Zé Duarte, né? Porque o seu Zé era sempre assim. Ele estava ali. Faltou um, seu Zé, na Ponte ou no Guarani. Vem salvar, né? Vem salvar. E ele era sempre muito bem quisto, né? As pessoas gostavam do seu Zé. E ele foi chamado para apagar aquele incêndio, enfim, para ser o treinador. Muito bem. Aí o Beto acertou. O Guarani tinha jogado em Goiás, depois em Mato Grosso, um amistoso, lá com o Misto, para ir ao Acre jogar contra o Rio Branco, que era o jogo do campeonato brasileiro. E o time não ganhava de ninguém, estava bom. O que fez o Beto? O time já estava lá no Acre, né? Estava concentrado, esperando o dia do jogo, porque ele não voltou, ele ficou nessa turnê. E o Beto avisou o Raul Celestino, que era o diretor, o chefe da delegação. Era também um cara que ajudava muito o Beto Zini, né? Grande Raul Celestino, dono de boas histórias também. E aí ordenou o Raul, falou assim, Raul, é o seguinte, contratei o Zé Duarte aqui, né? Que estava sem treinador lá. Então, ele vai chegar aí no aeroporto, tal hora, mas você vai lá esperar aquelas coisas, tudo. Ele vai junto com o Milton dos Santos, que o seu Milton era funcionário do Guarani, e ficou junto com o seu Zé, que eles eram amigos também, para poder ir passando as coisas do time. Aí, o jogo ia ser no domingo, né, um domingo à tarde, e a previsão do Zé Duarte chegar era no sábado, na véspera, né? Muito bem. Aí, como diz, na hora marcada lá, o Raul vai lá para o aeroporto, né, esperar o Zé Duarte. Aí o Raul está lá no aeroporto, aquela coisa de... Né, você já esperou alguém no aeroporto? Já, muitas vezes. É uma ansiedade, né? É mesmo? Você fica... Abriu aquela porta de onde vem o desembarque, o pessoal do desembarque, você já fica assim, né? Com a orelha em pé. É um negócio... tanto que como é o nome daquela moça, aquela jornalista? Ela tem um programa. Astrid Fontenelle. Chegadas e partidas. Exato. E ela muito bonito, inclusive. Não, é uma arte aquele programa, porque ela pega a emoção. Sim. A emoção da chegada e da partida, né? Exato. A partida, ela é chorosa, né? Ela é um choro dolorido e a chegada é um choro feliz. Isso. Então, você tem ali, né? Você está sempre equilibrado. Tem né, mesmo, o riso e tem a lágrima, tem o choro. Então, lá foi o Raul, lá, né, se tivesse chegadas e partidas ali da Astrid... Seria um bom personagem. Ele seria entrevistado. Mas o que você está fazendo? Estou esperando o Zé Duarte e tal. E ele fica daqui para as malas. Cadê o seu Zé Duarte? Nada do seu Zé Duarte chegar. Eu falei, caramba, né? Aí ele... preocupado, o seu Zé tem que chegar para dirigir o time, né? Não tem, senão ele que ia ter que fazer às vezes, né, de treinador. Aí o Raul ligou para o motorista
do Guarani que tinha levado o Zé Duarte na rodoviária em Guarulhos, né? O avião ele pegou em Guarulhos, levou lá para Guarulhos. Aí o motorista, não, eu deixei ele lá no aeroporto. Não, ele ficou lá, tal, eu deixei, eu vim embora, ele está lá no aeroporto, eu deixei lá, não tem perigo, não aconteceu nada. Aí, preocupado, né? Fazer o quê? Foi embora, passou a noite no hotel. Aí o time que estava quase saindo, né? O jogo começava às 4, o time acho que era o quê? 1h da tarde, tinha feito o almoço, aquelas coisas, 1h30, né? O time já ia indo para o aeroporto, para o estádio, né? A delegação pronta, estava no hotel. O Raul está saindo para o jogo, quem chega na hora, né? Seu Zé apareceu. Seu Zé é o Milton dos Santos. Ele usava aquele bonézinho dele, aquele chapéuzinho dele. Uhum. Aí o Raul fala, mas Zé Duarte, puxa, estamos esperando você aqui, né? Aí seu Zé era calmo. Nossa, ele, como diz, para morrer de infarto era... Demorava uma semana. Ele era tranquilo, ele era muito tranquilo, né? Ele tinha uma voz assim, doce, pausada, lenta. Aí ele falou para você, então, Milton... eu estava no aeroporto, né? Demorou lá, o locutor demorou para chamar, demorou. Eu estava sentado, daqui a pouco eu cochilei, aí fiquei lá. Aí quando fui ver, o avião já tinha ido embora, já tinha perdido. Aí, e o Milton dos Santos perto, né? Mas e você, Milton? Você não viu? Aí o Milton falou assim, não, eu também achei que eu não ouvi o aviso da locutora, aquelas coisas, eu não ouvi também, passou, né? E eu fiquei, né? E eu também, olha só o Milton, e eu também não quis acordar o Zé. Eu vi o Zé dormindo, ele estava dormindo tão gostoso, né? Aquele sono de Morfeu, assim, né? Todo, né? E falou, não, eu não quis acordar, tal. E aí, naquela calma, tal, o Raul, apressado, não, Zé, é o seguinte, nem preenche a ficha, nada do hotel, não vai nem, deixa a bagagem aqui, e vamos embora pro jogo, que você vai ter que sentar no banco lá para dirigir. Não, mas Milton, né, não dá para... Quero tomar um café, tomar uma água. Calma, Milton. Não tem jeito. Entra aí, pegou o Zé, enfiou dentro do ônibus e falou, vai, meu filho, tá na hora. Trouxou o Zé Duarte, né, e lá foi, né? E lá foi embora. Teve o jogo, o Guarani perdeu de novo. Poxa vida. A estreia do Zé Duarte levou, como diz... Sem café, sem nada. Sem café. Você imagina se o Zé estava afim de dirigir o time, né? Que ele já tinha... Quer dizer, o que aconteceu? Ele dormiu, perdeu o voo, e aí a companhia colocou ele no dia seguinte. Uhum. Ele teve que dormir lá em Guarulhos, né? Ali, dormiu lá, por sorte tinha um voo... dava para encaixar no dia seguinte, aí colocou ele no dia seguinte e lá foi ele. Mas... naquela calma. Não, você entendeu? Você imagina que angústia, né? Quem vive o futebol, que angústia, o jogo começando, e ali foi. Essa é uma das histórias do seu Zé, que a gente também tem assim no coração, né? Como tem o Vadão, tem o seu Zé, são personagens que ajudaram a fazer o esporte de Campinas. Tá certo, João, obrigada. Com 0 julgamentos do cochilinho do seu Zé, tá? Que um cochilinho é sempre bom. A gente encerra mais um episódio aqui do Histórias da Bola. Se você gostou, não esquece de compartilhar. E para rever ou conhecer as outras histórias, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.